Mas um empréstimo eu acho extremamente bom para ambos os clubes, mas para mim ele encaixa muito mais no estilo do Flamengo, do Tite. Porque é um jogador que puxa mais o contra-ataque, que vai mais para um contra um, que segura muito a bola em vários momentos. Então, isso na ideia inicial do Fluminense, do Diniz... O time, os adversários, enfim, o futebol, evidentemente, é uma pressão. E é uma pressão que já não é fácil para qualquer atleta, ainda mais saindo do Brasil, indo para a Espanha. E fica a pressão muito forte. Natural, qualquer pessoa sentiria umas mais, outras menos. Em relação à questão... Jorge, é um trunfo do Flu essa relação que ele tem. Mas a gente sabe que vários jogadores ignoram a relação afetiva, ignoram toda a parte de agradecimento, né, de gratidão que tenha para o clube que o revelou. E aparentemente isso é uma coisa que está... Existe o sonho, Claudinho, de vestir a camisa do Flamengo? Cara, eu acho que qualquer jogador tem esse sonho, né? Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, galera, exatamente, né, vou falar pra vocês, né, a galera do De Placa tá debatendo, né, a situação do Luiz Henrique, galera, o Luiz Henrique que está sendo pretendido tanto pelo time do Flamengo, quanto também pelo time do Fluminense. Ambos, né, ali o Fla-Flu está acontecendo nos bastidores, né, tentando a contratação desse ponta direita por empréstimo, né, o Fluminense que já chegou a formalizar uma proposta pelo jogador, o Flamengo ainda não, é mais ali o interesse, tá, até o momento, e a gente vai ver aí como foi esse debate, né, da galera do De Placa, falando qual seria ali, na ideia deles, o melhor para esse atleta, ir para o Flamengo do técnico Tite ou ir para o Fluminense do Fernando Diniz. Inclusive eles debateram ali, né, como cada um dos treinadores poderia utilizar o jogador, tá? E também tem a situação do Claudinho, né, o Claudinho que revelou que tem o sonho de vestir a camisa do Mengão. Mas antes de eu trazer tudo isso para você, vou pedir rapidamente a você que chegou aqui no canal pela primeira vez, ainda não conhece, seja bem-vindo. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão para fazer parte aqui do nosso canal. Do lado tem um sino, clica nesse sino para ativar as notificações, coloca ali em todas as notificações. Aproveita e dá uma olhada nos vídeos também, entra aqui no canal depois e dá uma olhada, tem muitos vídeos legais que a gente colocou aqui para vocês, tá? E pedir também a você, por gentileza, na humildade, deixa aí o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo, porque tá bem legal esse debate aí. Meu parceiro, Fla-Flu nos bastidores. E aí, Luiz Henrique vai para o Flamengo? Tá balançado, hein? Ou vai para o Fluminense? Aproveite e tire as suas conclusões. Solta aí, produção! O Flamengo está, junto com o Fluminense, na disputa pelo Luiz Henrique. Bom. Luiz Henrique, atacante, que não vem sendo tão aproveitado assim no Betis. Os últimos 2 jogos, o Luiz Henrique entrou um jogo faltando 8 minutos, outro faltando 7. A última vez que ele foi titular foi no início do mês, num jogo da Copa do Rei contra um time da 2ª divisão. Né? Mas é um atacante hoje cobiçado por Flamengo e Fluminense. Os dois estão aí na disputa, então já temos o primeiro Fla-Flu da temporada. Né? Um Fla-Flu de pré-temporada, os dois nesse momento na disputa pelo Luiz Henrique. Primeira coisa que a gente pensa, né, quando vem um reforço, quando vem um nome cogitado, assim, qual é a necessidade? Quem é que está precisando mais de um atacante com as características do Luiz Henrique? É o Flamengo? É o Fluminense? Primeira impressão de vocês é qual quando vem essa notícia? Eu acho assim, que ele abasteceria muito bem os dois setores ofensivos, tanto para o Tite quanto para o Diniz. Acho que tem a questão do Diniz, hoje, se a gente for pensar já no Luiz Henrique voltando para o Fluminense, as peças que ele tem à disposição. Ele pode ter um cenário de olhar para um banco de reservas, por exemplo, e ele ter Luiz Henrique, ele ter John Kennedy, ainda que eu acho que o John Kennedy já fez por merecer para começar a próxima temporada como titular. Renato Augusto, então ele vai ter uma lista de suplentes do meio para frente com categoria, com possibilidade de serem jogadores titulares, né? Aí se ele pensa em repatriar o Luiz Henrique já para ser titular, aí ele vai ter que ou repensar no modelo dele de jogo ou botar outras peças no banco de reservas. Ele tem o quê? O Cano, o Arias, o Queno, o Arias. O Arias acho que sai, né? Então, eu acho por que enquanto, né? Dentro da uma realidade possibilidade de momento. real do Arias sair mesmo. Então eu acho que pro Fluminense dá uma inflada, mas pro Flamengo também a situação não é muito diferente, né? O Luiz Henrique ele pode jogar na ponta direita e na ponta esquerda. O Tite até pensa nele para ser, teoricamente, uma opção ao Luiz Araújo, mas um cara que também poderia jogar do outro lado.
Acho que dessa disputa do Fla-Flu, nenhum sai na frente do tipo, eu estou precisando mais do que você. Acho que essa realidade não tem. Acho que são dois setores, dois clubes que estão bem servidos e ele viria para brigar por posição tanto no Flamengo quanto no Fluminense, no meu entendimento. O interesse do Betis é numa venda, mas quem está apurando aí esses detalhes tem informado que tanto o Flamengo quanto o Fluminense têm tentado convencer o Betis a um empréstimo nesse momento. O valor de compra, nesse momento, não estariam dispostos, nem Flamengo nem Fluminense, a pagar pelo Luiz Henrique. Agora, não é uma questão que preocupa, Giovana, você ter um jogador que, ok, né, tem a história com o Fluminense de ter sido revelado pelo Fluminense, e é um cara que pode se encaixar, pode ser uma boa opção para os dois, como disse a Bianca, mas tem jogado pouco, teve uma questão de investigação com um suposto envolvimento em esquema de apostas, e acho que isso também acabou complicando e fazendo o Luiz perder um pouquinho mais de espaço. Essa condição atual do Luiz Henrique não é um sinal amarelo, tanto para um quanto para outro, tanto para Flamengo quanto para Fluminense, na tentativa de trazer? Essa questão das apostas tem sido um problema no futebol no geral, né? Até, inclusive, o Paquetá tem jogado muita bola e é algo que atrapalhou não só a carreira dele numa possível ida para o Manchester City, mas também tem atrapalhado em relação à seleção brasileira, porque, na minha opinião, ele faria a diferença. Sem dúvida, talvez, inclusive, o melhor brasileiro atualmente na temporada, está jogando muita bola, principalmente na Premier League. Mas um empréstimo eu acho extremamente bom para ambos os clubes, mas para mim ele encaixa muito mais no estilo do Flamengo, do Tite. Porque é um jogador que puxa mais o contra-ataque, que vai mais para um contra um, que segura muito a bola em vários momentos. Então isso na ideia inicial do Fluminense, do Diniz, na minha opinião não cabe. A gente vê os jogadores tendo mais essa liberdade para ir para um contra um, para o contra-ataque, quando o Fluminense está com problemas. Inicialmente não é essa a ideia, não é isso que o Diniz pede dos seus jogadores. Então acho que a ideia inicial, mesmo de estilo de jogo, ele se encaixaria mais no Flamengo e conseguiria ter até um impacto positivo no time do Tite. Tanto que o Betis, a ideia era, ele terminou a temporada passada com 10 participações em gols. 3 gols e 7 assistências. Ele viveu até bons momentos no Betis. A chegada não foi ruim, mas essa questão das apostas, né, isso coloca um rótulo no cara, tanto que a ideia do Betis era possivelmente já ter feito dinheiro com o Luiz Henrique numa venda, e isso não aconteceu, eles tiveram que vender o Luiz Felipe, o zagueiro, para o Al Ittihad, porque ok, tem uma investigação e isso vai lá na frente desaguar uma condenação. Ninguém tá condenando. Ou numa absolvição, ele pode ser, né, assim como o Paquetá, ao final de todo o processo, pode ser comprovada lá a inocência. Só que, Mauro, enquanto esse rótulo tá ali, né, isso acompanha o cara, isso é complicado, né? E para ele, pro mundo, o time, os adversários, enfim, o futebol, evidentemente, é uma pressão. E é uma pressão que já não é fácil para qualquer atleta, ainda mais saindo do Brasil, indo para a Espanha. E fica a pressão muito forte, natural, qualquer pessoa sentiria umas mais, outras menos. Em relação à questão, como foi dito pelas meninas, assim, cabe em qualquer um dos times, e caberia em outros também. Muito bom jogador, ainda com idade, com potencial, com vontade de mostrar o que nem sempre conseguiu, tem conseguido agora no Betis. E aí entra também a questão que não é só dele, mas dos últimos anos, de um clube que trouxe o Gerson, que trouxe o Pedro, que trouxe o Kennedy, ainda o Ayrton Lucas. São vários, aquela coisa, craque o Fluminense faz em Xerém e acaba jogando no Flamengo. E isso pesa. Ir para um campeão da América quer pelo menos uma bola dividida. E lembrando que havia condições econômicas desiguais, havia, por exemplo, no caso específico do Pedro, o interesse dele, coração rubro-negro, o próprio Gerson. E o que não significa dizer que toda bola dividida vai dar Flamengo contra Fluminense, contra Atlético, Palmeiras, São Paulo e tal. Mas é um nível de investimento absurdo. Se sou o Luiz Henrique, para tentar ser um pouquinho mais objetivo, onde eu vou? Eu acho que ele tem bola para tentar ser titular nos dois. Eu ficaria bem em dúvida. E aí vai depender da identificação que ele tem com o Fluminense, vai eventual com o Flamengo. Essa ligação afetiva com o Fluminense, eu acho é um assim, trunfo para o Fluminense. Não tem dúvida, não tem dúvida. Agora, eu pensando não só nessa negociação, mas uma projeção para 2024, eu vejo com ótimos olhos o Flamengo e o Tite. Muito pelo Tite, apesar do Braz, apesar do Landim. E entendo que o processo de renovação natural desse elenco é fundamental, até por tudo aquilo que não rolou, e não rolou mesmo num 2023 horroroso do Flamengo. Horroroso, dá para usar outro termo. Sim. Até porque tem gente, inclusive o Rubro Negra, que usava, se o Palmeiras não fosse campeão brasileiro, seria um ano ruim, um time bicampeão paulista, campeão da Supercopa. Flamengo. E mesmo campeão ainda discute para cacete campeão de novo.
bicampeão brasileiro do Palmeiras. Imagina então qual o termo a ser usado no ano do Flamengo. Mas eu acho que com o Tite Flamengo vai longe, com o Luiz Henrique vai mais ainda se ele vier pro Flamengo. Se ele não for pro Flamengo, né, ele vai meio que nadar contra a maré, né, dessas últimas movimentações de mercado que o Mauro trouxe, porque é isso, o Fluminense ele revela o Ayrton Lucas, ele revela o Gerson, ele revela o Pedro. Quando eles batem na Europa e voltam, a oportunidade que eles têm de ir pro Flamengo, né, com todo o seu poderio hoje financeiro mesmo, né, essa estrutura, seus projetos aí para as próximas temporadas, eles escolhem um dos principais rivais do Flu. Então, me chamaria bastante atenção assim, o Luiz Henrique optar por voltar pelo Fluminense. Tu falaste, Jorge, é um trunfo do Flu essa relação que ele tem. Mas a gente sabe que vários jogadores ignoram a relação afetiva, ignoram toda a parte de agradecimento, né, de gratidão que tenha para o clube que o revelou. E aparentemente isso é uma coisa que está pesando a favor do Fluminense, puxado pelo próprio Luiz Henrique, porque parte do staff dele pensando até num projeto de carreira, de repente um pouco mais de visibilidade, que é o Flamengo. E o jogador não, entende toda a mudança que o Fluminense provocou na família dele, né? Ele enquanto pessoa, enquanto atleta, pensa em voltar para o Fluminense por uma gratidão com o clube, com o próprio Fernando Diniz, por conhecer um pouco mais o próprio esquema de jogo, né? Eu acho que isso seria muito bom, positivo para o Fluminense que vem depois de uma temporada gigantesca, né? Com a conquista de uma Libertadores da América, trazendo um jogador que foi uma das marcas também da reconstrução do clube, né? Já com o Odair Hellmann como treinador, depois com o Fernando Diniz, então eu veria com bons olhos, assim, um jogador tão jovem optar por ele mesmo, uma volta que talvez não fosse tão interessante para os olhos do mercado, mas sim por toda essa relação de proximidade. Eu não sei exatamente quais são as duas propostas assim que chegaram para o Luiz Henrique, salariais, né? Porque aí você tem que primeiro negociar o empréstimo com o Betis e depois chegar num acordo com o jogador. Se houver uma distância assim, quilométrica, Rio-São Paulo, de uma proposta para outra, aí tem ligação afetiva que resista, né? Sim. Aí é normal. Não sei se é o caso, Agora, se sou o Luiz Henrique sem saber os números, e também se souber não os divulgaria, e não vou saber também, assim, eu ficaria bem em dúvida, porque é tudo isso que falou a Bibi e falou a Gil também. Tem pontos positivos, e muito mais positivos, tanto para Flamengo quanto para Fluminense. É um interesse muito legal. Eu ficaria realmente muito lisonjeado, por óbvio, por esse interesse de ambos. E tem o negócio também, né, Gi? De um lado vai te ligar o Diniz te convidando, do outro vai te ligar o Tite. Sim. É pesado, né? Dos dois lados. Ele trabalhou pouco com o Diniz, né? Eu acho que foi 2 meses. 2 meses. Com o Abel, ele trava com o E o Abel. Os dois últimos técnicos da seleção brasileira, o atual e o antecessor. Eu acho que não dá nem pra gente colocar que ele já é um jogador adaptado ao estilo do Diniz, porque o Lima esteve recentemente com a gente aqui no Diplac, ele falou que ele demorou 2 meses pra se adaptar ao estilo, então acho que não é muito por esse lado, acho que ele vai ter que batalhar um pouquinho assim pra se adaptar, porque realmente ele vem de um clube que o Betis não tem nada a ver com o estilo de jogo do Diniz. Mas o ponto aqui, até a Bia trouxe que alguns fizeram esse movimento, né, de serem revelados pelo Fluminense e depois optarem pelo Flamengo. Hoje a gente tem um distanciamento muito curto entre os dois clubes. O distanciamento é maior em relação a dinheiro mesmo, porque o Flamengo financeiramente tem mais dinheiro. Mas a competitividade, a gente está falando de um time que é o atual vice-campeão do mundo, que é o atual campeão da Libertadores. Então acho que muitas vezes também a competitividade, talvez a falta ali, a incerteza do que poderia ser o Fluminense na temporada, puxava também esses jogadores para o Flamengo. Outros, com certeza. Hoje a gente já tem uma igualdade maior ali nesse embate em relação ao mercado da bola. Hoje, dentro do Rio, o Fluminense é o único que consegue competir com o Flamengo de verdade, né? Botafogo e Vasco ainda estão tentando retomar essa condição. Sobre o seu futuro, acho que é algo que todos nós queremos saber. Tem alguma novidade? Você permanece na Rússia, volta para o Brasil? Quem sabe pode ser a sua casa, o Maracanã? Cara, eu tenho um contrato com o Zenit até 2027. Estou muito tranquilo enquanto a isso. Estou curtindo minhas férias, aproveitando minha família, meus amigos. Esquecendo um pouco desse mundo, porque a gente passa o ano escutando muitas coisas, né? Propostas e o dia a dia também um pouco cansativo. Então, aproveito as férias para descansar. Eu deixo isso na mão dos meus empresários. Por enquanto, até em mim assim, não chegou nada, então não posso falar sobre, porque de verdade eu não escutei nada. Então, o que eu posso dizer é que eu estou feliz, que eu quero curtir a minha família, minhas férias, e acho que se for resolver vai acontecer mais para frente e todos vão ficar sabendo. Ouviu pedidos da torcida do Flamengo? Sim, muito. Fiquei muito feliz, muito honrado, de verdade. Acho que
Não esperava muito por isso, não. Mas muito feliz. Acho que a torcida compareceu também para prestigiar essa linda festa. Então, acho que foi o mais importante, na verdade, mas muito feliz. Existe o sonho, Claudinho, de vestir a camisa do Flamengo? Cara, eu acho que qualquer jogador tem esse sonho, né? Eu acho que se eu falar que não, vou estar sendo hipócrita. Então, sim, tem um sonho sim de jogar grandes clubes do futebol brasileiro. E, se Deus quiser um dia eu voltar, seja um desfecho legal. Então tá aí, meus amigos, tá aí o Claudinho, né, revelando que tem realmente o sonho de vestir rubro-negro. Claudinho, eu acho que o seu sonho, né, será realizado num futuro bem próximo, meu amigo. Galera, crédito vai aí também para o Jogo Aberto, tá? De Placa e Jogo Aberto, o link está na descrição. Vou só pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative a notificação no sino, deixe o seu like que ele é muito importante, galera. Daqui a pouquinho estarei subindo um novo conteúdo aqui pra vocês, tá? Vou deixar essas duas janelinhas aqui na esquerda e na direita pra você escolher aí qual conteúdo você quer assistir. Tem mais 2 react aqui, mas faz o seguinte, entra no canal aqui e pode escolher também, porque tem muitos vídeos legais que a gente já colocou aqui pra vocês. Tamo junto? Então até daqui a pouco, hein? Vou nessa, saudações, fui!